Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Bom dia, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Eliezer Rodrigues, um bom dia para você, um bom dia para o telespectador do Bom Dia News. João, as convenções partidárias foram encerradas no último dia 16. Os partidos têm até sábado para realizar o registro de candidatura e somente após a conclusão desse processo de registro nós vamos ter um número exato de candidatos a vereador e prefeitos, até porque a Justiça vai julgar alguns casos ainda, podem ser que alguns registros não sejam aceitos. Mas, de uma forma geral, já fazendo um balanço das candidaturas homologadas nas convenções, existe aí um total de 690 candidatos a vereador de Teresina. João, é para isso mesmo? É esse montante todo de candidatos? Dá um total, uma média aí, Eliezer, de 23, 24 candidatos por uma vaga, né? Se a gente estivesse falando de concurso público. E é um concurso público, afinal de contas, a diferença é que nesse certame, quem corrige as provas, obviamente, é o eleitorado teresinense. É um número muito alto, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso lembrar que esse número, para a gente explicar esse número, basta lembrar o seguinte: numa campanha municipal, os candidatos a prefeitos, candidatos majoritários, eles entendem que quanto mais candidatos a vereadores tiverem na sua coligação, no seu partido, mais pessoas eles terão em busca de votos nos bairros, nas ruas. São aquelas lideranças comunitárias que realmente vivenciam as dificuldades, os problemas do município, claro, que sabem também o que foi feito naquela região, o que precisa ser feito. Então, a política, a eleição para vereador numa capital como Teresina, ela passa muito por isso. Isso é um dos motivos que justificam, que explicam a grande quantidade de candidatos a vereadores aqui em Teresina. Obviamente, uma consequência é um acirramento dessa disputa. A eleição para vereador não é fácil em município nenhum, e quando você coloca uma concorrência como essa, de mais de 20 candidatos para uma vaga, sem dúvida nenhuma, multiplica em muitas vezes a dificuldade de se eleger vereador aqui na capital teresina. Verdade, sem falar que a eleição não é por maioria simples, é um tipo de conta que a população não entende, por que votou no José e elegeu o Francisco, né? O voto de legenda proporcional, ele tem essa característica, mas é uma aula de matemática que nós vamos dar em outra oportunidade aqui, viu, João? Nós vamos falar agora do fundo eleitoral. Afinal, campanha só se ganha com recurso. Infelizmente, para se propagar nomes e ideias, é necessário uma estrutura que exige dinheiro para custear toda uma campanha eleitoral. E aí o PSL está aí enfrentando um imbróglio, porque parece que ainda não recebeu o fundo partidário no montante em que esperava. As lideranças locais estão aguardando esses recursos, João? Olha, o problema maior, Eliezer, não é nem porque ainda não recebeu, é porque, na verdade, não há uma perspectiva prática de quando esse dinheiro possa vir. Para o nosso telespectador entender melhor, há o fundo de financiamento eleitoral, que é estipulado lá pelo Congresso, que é o dinheiro que vai ser gasto nas campanhas eleitorais deste ano. É bom lembrar que hoje não é mais possível que empresas façam doações financeiras aos candidatos. Então, se você é candidato a prefeito ou a vereador, o recurso que você vai poder utilizar na sua campanha é o seu recurso pessoal, o recurso do fundo que vem do partido, né, do fundo eleitoral, além, claro, de doações de pessoas físicas. Qualquer cidadão pode, seguindo lá um critério, destinar dinheiro, fazer uma doação legal para uma campanha. No caso do PSL, esse montante do fundo eleitoral ele é repartido entre as siglas de acordo com o tamanho da bancada no Congresso Nacional. E o PSL hoje tem a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Portanto, vai ser um montante que claramente ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais para ser gasto neste ano no PSL em todo o país. Obviamente, quando esse dinheiro chega
na direção nacional do partido, a briga passa a ser entre os estados. Os diretórios estaduais começam a brigar, claro, cada um para receber a parte que considera ser o suficiente para tocar suas campanhas em seus estados. E aqui no Piauí, o presidente do Diretório Regional da sigla, o presidente regional do PSL, vereador Luiz André, ainda não teve uma resposta do Diretório Nacional de quanto realmente é que vai ser destinado para que o partido custeie suas eleições aqui no Piauí. O PSL disputa eleições para prefeito em 8 municípios do interior do estado, tem candidato a vice-prefeito também, em chapas competitivas em municípios importantes, além, claro, de disputar vagas no Parlamento Municipal, na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Teresina, e até agora essas lideranças, esses pré-candidatos, ainda não sabem quanto vão receber do partido para tocar suas campanhas. Como você falou, para se fazer uma campanha eleitoral precisa de estrutura, até porque para você levar sua mensagem ao eleitorado, seja gravando um vídeo, seja tendo um material impresso com a sua plataforma de governo, com as suas propostas, isso, sem dúvida nenhuma, gera um gasto alto, levando em consideração uma campanha de 45 dias, e os candidatos alguns dizem que foram atraídos para o PSL com essa promessa de que, como o partido tem a segunda maior bancada, iria receber uma quantidade razoável de recursos do fundo eleitoral. No entanto, esse dinheiro ainda não chegou e não há uma certeza de quando vai chegar aqui no Piauí. Então, só para concluir este assunto, o presidente do Diretório Regional, vereador Luiz André, e o presidente do Diretório Municipal, doutor Daniel França, planejam uma viagem nos próximos dias para Brasília para conversar diretamente com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e tentar receber essa resposta de quanto em recurso financeiro vai ser destinado ao PSL no Piauí. Tem uma questão política interessante ainda envolvendo o PSL, João. O partido alcançou a segunda maior bancada da Câmara Federal junto com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. O fato do presidente ter saído depois do PSL nada afetou no sentido do fundo eleitoral. Exatamente. Não, porque a divisão ela é feita com base na bancada no Congresso Nacional. E os deputados, obviamente, que foram eleitos pelo PSL lá em 2018, uma pequena parte deixou o partido. Mesmo os mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro, eles preferiram continuar no PSL, até por conta da questão de caso eles saiam da sigla, podem ser processados por infidelidade partidária. Então, o PSL, pelo menos nessas eleições de 2020, vai continuar contando com um montante de recursos muito alto para suas campanhas. Acima do PSL tem apenas o Partido dos Trabalhadores, que tem uma maior bancada lá no Congresso Nacional, que vai receber mais recursos financeiros do fundo eleitoral destinado a financiar as campanhas no nosso país. Muito bem, João. Nos últimos dias, os candidatos a prefeito, especialmente, a vereador também, mas hoje nós vamos falar aqui do caso dos candidatos a prefeito, têm declarado seus patrimônios. É uma exigência para o registro de candidatura, faz parte da transparência que o eleitor espera. Qual o balanço, qual o patrimônio que tem sido apresentado até agora por alguns candidatos a prefeito de Teresina? Olha, Eliezer, até o momento apenas 5 pré-candidatos a prefeitos registraram, fizeram lá o pedido de registro de candidatura e apresentaram lá sua declaração de bens, item obrigatório para quem quer concorrer à prefeitura do seu município. Aqui em Teresina, Fábio Abreu, Kleber Montezuma, Gervásio Santos, Pedro Laurentino e Mário Rogério foram os 5 que já apresentaram toda a documentação, aguardam apenas o julgamento pelo TRE. E há alguns casos bem curiosos nessa declaração de bens. A gente já tinha repercutido aqui Kleber Montezuma, que mesmo com muito tempo de gestor municipal, tem um patrimônio de apenas R$61 mil. A gente até brincou aqui que não tem um imóvel sequer, não tem uma casa sequer no nome dele. É só um carro, esse 61 mil é só de um carro ano 2015 que ele anda. Exatamente, é uma curiosidade porque trata-se de um servidor do município, de um professor universitário, que já ocupou cargos estratégicos importantes na gestão, na estrutura do poder público municipal, mas que, pelo menos na sua declaração, não tem lá um patrimônio alto.
A Fábio Abreu, até agora, é o que possui o maior número de bens, de acordo com o registro de candidatura. Fábio Abreu tem R$704 mil, um patrimônio de R$704 mil. E aí tem algumas curiosidades, como, por exemplo, ele possui 3 cavalos de raça, viu, Eliezer? Sendo que um deles é avaliado em R$43 mil. É um valor bastante alto, vamos dizer assim, levando em consideração, claro, a média da população. Quem possui um cavalo no valor de R$43 mil pode ser considerado, sem dúvida nenhuma, uma pessoa com boas condições financeiras. Dá para fazer uma boa prática da ecoterapia. Sem dúvida nenhuma, Eliezer. Inclusive, a raça desse cavalo é a quarto de milha, é conhecida exatamente pela sua velocidade, enfim, é um animal que chama muita atenção dos criadores e das pessoas que gostam da prática esportiva envolvendo os cavalos. Outra curiosidade é o candidato do Cidadania, Mário Rogério. Ele, na sua declaração de bens, avaliada em R$208 mil, tem um imóvel, uma casa, lá no bairro Mocambinho. Sabe quanto é que custa essa casa, Eliezer? Diga aí para nós. R$10 mil. Se a gente ficar sabendo de uma... Se eu ficar sabendo de uma casa... se eu ficar sabendo de uma casa lá no Mocambinho, nesse valor de R$10 mil, a gente faz um esforço e tenta comprar, né? Porque o valor realmente... Com certeza. Tá, a gente barato. racha esse valor aí, dá certo. Então, é uma outra curiosidade nessa declaração de bens dos pré-candidatos a prefeito de Teresina. Gervásio Santos declarou um patrimônio de R$150 mil, incluindo um veículo e um imóvel. Mas esse imóvel não é em Teresina, é um apartamento em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, aí fica esse detalhe aí para a gente registrar na declaração de bens de Gervásio Santos, candidato do PSTU. E, por fim, Pedro Laurentino, um patrimônio declarado de R$170 mil, incluindo uma casa, aqui em Teresina, e um veículo. Esse é o patrimônio declarado dos pré-candidatos a prefeito de Teresina, que até o momento apresentaram essa documentação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E só para efeito de conclusão desse tema, é importante que a população, obviamente, conheça esses detalhes, porque, obviamente, a evolução patrimonial, enfim, fala muito, a transparência dos candidatos ajuda muito o eleitorado a entender melhor o cenário político e, claro, precisa estar atento a tudo isso no meio dessa discussão, desse embate eleitoral. Tem outro ponto relacionado à declaração que me intriga pessoalmente. A declaração do gasto de campanha chega a ser maior do que a do patrimônio do candidato. Exatamente, Eliezer. Isso só pode ter uma resposta. O candidato, já que ele não tem em seu patrimônio um recurso, uma quantidade de recurso tão alta, ele espera receber muitas doações. Então, ele deve estar esperando fazer sua campanha com o dinheiro dos outros, né? Como a gente comenta. Ele deve estar já em campanha também junto aos amigos, aos aliados, pedindo também essas doações para que façam a sua campanha eleitoral. Aqui em Teresina, já que você tocou nesse assunto, o limite de gasto para o primeiro turno na campanha para prefeito é de aproximadamente R$2,5 milhões. Para quem só tem 60 mil, como é o caso, um patrimônio avaliado de 60 mil, como é o caso de Kleber Montezuma, sem dúvida nenhuma, vai contar com a ajuda dos amigos, dos apoiadores, com as doações aí para poder tocar a sua campanha. Muita amizade envolvida. Além, claro, do fundo partidário, né, Elias? Verdade, o fundo partidário é fundamental nesse sentido. João, para dar continuidade aqui ao nosso projeto de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Teresina, nós vamos anunciar que logo mais às 13 horas, no Dia News, comandado pelo nosso amigo Lívio Galeno, vai ser exibida uma entrevista com R. Silva, candidato a vice-prefeito pelo Progressistas na chapa com Kleber Montezuma, do PSDB. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Como é que o senhor avalia, nesse contexto político-eleitoral que nós vivenciamos na atualidade, o papel de vice-prefeito em uma chapa, em uma administração pública? Nossa avaliação é que o cargo de vice-prefeito de Teresina é um cargo muito honroso, mas que nós devemos, como pré-candidato a vice-prefeito de Teresina, e é isso que eu estou fazendo,
um planejamento para ajudar mais a resolver as questões do nosso município, porque historicamente nós tivemos alguns vice-prefeitos em Teresina que não se envolveram diretamente na administração de nossa cidade. Então, no caso, o senhor realmente, sua chapa vencendo as eleições de 2020, o senhor não quer ser apenas uma pessoa, uma figura de expectativa na administração pública municipal. O senhor realmente tem por objetivo ter uma participação mais atuante caso eleito? Sim, e um fato interessante é que alguns vice-prefeitos assumiram cargos de secretários. O senhor tem por objetivo isso? Não, eu não assumirei nenhum cargo de secretário. Já se comprometeu aí em não assumir nenhum cargo de secretário. Claro, os detalhes, a entrevista completa com o candidato a vice-prefeito pelo progressista Zé Silva, logo mais às 13 horas, aqui na sua O Dia TV, no programa O Dia News. Antes, às 12h30, meio-dia e meia, estaremos lá, eu, João Magalhães e Vilma Rocha, na FM O Dia 92,7, que é show da cobertura das eleições 2020. É só sintonizar, esperamos você lá. João, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Eliezer. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Bom dia. Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.